Olá, mamães! Aqui é a Raquel do canal Meu Bebê Forte, que é um canal que traz informações, dicas e curiosidades sobre a alimentação dos bebês de 6 meses até 1 ano. E hoje o assunto é sobre quando introduzir as carnes na alimentação do bebê. Na verdade, muitas mães têm essa preocupação, né? Se já introduzem a carne no início da introdução alimentar ou se elas esperam um período para poder introduzir as carnes na alimentação do bebê. E qual que é a resposta certa ou qual seria o formato correto? Na verdade, para você começar a introduzir as carnes na alimentação do bebê, você precisa saber de um fato importante, que é a questão de quando o bebê começa a completar 6 meses de idade, quando ele está chegando nessa idade dos 6 meses, começa a cair a questão do ferro no organismo do bebê. O bebê, ele acumula esse ferro a partir do momento da gestação até os 6 meses, e quando ele está chegando nos 6 meses, começa a reduzir esse ferro que ele vinha acumulando desde a gestação. Então, o que acontece? A partir dos 6 meses, já é sim apropriado e orientado que você introduza junto com os legumes e outras frutas, verduras, né? Todos aqueles grupos alimentares, introduza sim a carne na alimentação do bebê. Porque a carne, ela possui uma grande fonte de proteína e de ferro. E o ferro que contém nas carnes, que no caso você pode encontrar ferro tanto na carne vermelha, quanto no frango e quanto no peixe, esse ferro encontrado, que é de origem animal, que vem somente da proteína animal, esse ferro é o ferro M, que é um ferro que o nosso organismo ele absorve muito mais facilmente e em maior quantidade do que o ferro não M, que é aquele ferro encontrado em outros grãos e vegetais mais escuros. Esse ferro, que é encontrado de origem vegetal, ele não é absorvido tão facilmente pelo organismo quanto o ferro de proteína animal. E por que o bebê daí precisa repor, né, esse ferro perdido? Porque se ele não repor esse ferro perdido, ele vai acabar desenvolvendo anemia por falta de ferro. Então, a partir dos 6 meses já é indicado sim introduzir a carne juntamente com a introdução dos sólidos, que são os outros alimentos que você vai estar dando para o seu bebê. Então, a partir do momento que você começar a introdução alimentar no seu bebê, você já pode sim estar incluindo as carnes juntamente com os outros alimentos. E como que você pode oferecer essa carne? Você vai fazer ela cozida, né, ou algum outro formato de preparo, mas o ideal é cozido, porque você pode estar desfiando ela ou cortando em pequenos pedaços. Mas não é indicado que você triture a carne ou que você liquidifique ela, porque aí ela vai estar perdendo a textura e talvez até perdendo essa questão das fibras, né? Que é importante para o organismo do bebê e para o intestino. E a questão de você encontrar esse ferro M na carne, então o bebê precisa introduzir pequenos pedaços de carne para que a carne chegue ao organismo com a textura apropriada para que ela contenha essa maior quantidade de ferro. Importante que você prepare também uma carne mais suculenta, né? Não tão seca, para que o bebê tenha essa facilidade de consumir esses pedacinhos de carne. Se você se preocupa com outros fatores relacionados à mastigação do bebê, saiba que quando o bebê está completando os 6 meses, os dentes já estão mais próximos da gengiva, fazendo com que a gengiva seja mais dura. Então, ele consegue triturar os alimentos apenas mastigando com a gengiva. Então, isso também ele facilita o bebê a fazer essa mastigação, essa trituração, e faz com que o bebê se acostume com esse fato dele mastigar. Ele vai aprender a mastigar também
se você oferece alimentos em pedaços que sejam pequenos, mas que ele tenha que fazer esse processo de mastigação, para que ele aprenda a mastigar e engolir. Então não é adequado você dar comidas muito líquidas ou muito trituradas, para que ele realmente receba esses alimentos mais sólidos, mais inteiros, vamos dizer assim, como pedacinhos e não triturados totalmente, para que ele desenvolva o sistema de mastigação e comece a perceber os alimentos mais sólidos. Isso também ajuda o bebê a aceitar mais tarde os alimentos que você vai dar quando ele chegar no momento que ele vai se alimentar com a família. E daí a família já come alimentos mais inteiros, não é comida triturada, não é uma comida separada. Então, quando o bebê chegar nesse momento que ele vai começar a se alimentar com a família, ele vai ter aceitação mais fácil, porque ele já está acostumado a se alimentar com alimentos mais inteiros, né? Alimentos em pedaços. E não somente alimentos triturados e feito muito liquidificado, ou feito muita papa, muita coisa nesse sentido. Então, procurar sempre alimentar o bebê com pequenos pedacinhos. E no caso das carnes, então, você oferecer ela em pequenos pedaços, oferecer ela em tirinhas. Você pode temperar a carne, você pode preparar a carne cozida, mas nesse primeiro momento você não acrescenta sal, né? Porque esse primeiro momento de introdução alimentar não é adequado você acrescentar o sal, né? Então você vai fazer os alimentos praticamente com o seu sabor natural, mas você pode acrescentar algum temperos mais frescos, mas não temperos também fortes que tirem o sabor da carne. Temperos mais picantes também você deixa de fora, o sal e os temperos picantes. Mas você pode fazer ela com outros temperos mais suaves, que o bebê vai aceitar mais facilmente, porque ele não está acostumado com sabores muito fortes e muito picantes. Bom, então a dica de hoje é essa, relacionada à introdução de carne, que é muito importante. O bebê precisa dessa reposição de ferro a partir já dos 6 meses de idade, e você pode estar introduzindo sim, juntamente com os outros legumes. Só que não triturado, como havia falado, vocês podem estar introduzindo na alimentação dele, mas em pequenos pedacinhos. E também cuidar para que a carne seja mais no formato assim mais suculento e não mais seca, né? Que ela fique sempre mais úmida. Então essa foi a dica de hoje. Beijo, até a próxima.